Pronto, com emoção hoje, mais uma vez, doutor Ricardo. Estamos ao vivo. Muito bem. Boa noite, Mica. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Então, hoje, novamente, nós vamos falar sobre o que atrapalha o nosso metabolismo, sobre o que atrapalha a gente manter um peso mais saudável, sobre o que impede a gente de ter uma vida melhor. Então, Ricardo, esse pessoal que tenta, é como diz a neurociência, tentar já pressupõe a falha. Qual é o recado que você diz para eles? Na verdade, isso não acontece porque a pessoa não se força. Acontece porque tem muita coisa que ainda não está entendendo, que é um processo que precisa início, meio e fim. E nesse processo é bom estar concentrado, fazer. É o que eu fiz há muitos anos atrás. Comecei um processo sem criar muita expectativa, só me concentrei no processo, né? E aproveitando a oportunidade, você que está aqui agora, aproveita e convida todas as pessoas que estão aí Ó, no seu círculo de relacionamento. Tem um aviãozinho no canto inferior direito. Você vai apertar o dedo aí e vai mandar para todo mundo, para todos os seus amigos, colegas, familiares. Convide porque essas informações que nós sempre passamos aqui, toda semana, é importante porque algo vai fazer com que você tome uma decisão e crie um momento, crie a energia, que cria o ritmo que vai fazer a mudança que você está procurando de alguma maneira. E nós sempre trazemos o melhor conhecimento para que você consiga o seu objetivo. Meu nome é Ricardo Valdez, eu sou doutor em Química de Produtos Naturais, especialista em protocolos de transformação mental, física e financeira. E tudo começa pelo corporal, o que você deseja, né, América? muito bem. Eu sou Amilcar Piaçu, já desde 93 eu trabalho com mudança de hábitos e eu já fiz curso também com a Society for Nutrition. Na verdade, eu estou estudando nutrição desde que meu pai deu sinais de que ele iria ficar doente. Em mais ou menos 82. Eu era adolescente. E é por isso que eu estudei medicina integrativa, nutrição, outras coisas. A gente já trabalha também com nutrição celular desde 95. E graças ao nosso encontro no Chile, eu e o Dr. Ricardo, a gente decidiu compartilhar nossas viagens internacionais, nossos cursos com vocês através dessas lives. Que a propósito, a partir da próxima semana, serão segunda-feira, às 19h30. A pedidos, vamos. O pessoal não casa na segunda-feira, não tem batizado na segunda-feira, e alguns bares estão fechados na segunda-feira. Então a live vai ser segunda-feira. Tá bom? Então, na última live a gente falou de erros, Ricardo. Agora é outro nível, não é simplesmente erros. Se você for escutar na última live, nós falamos Sim. de, né? Nós falamos dos erros que a pessoa comete, né? Hoje vamos fazer um pouco o que acontece porque a pessoa, porque o corpo não responde, né? O que acontece que trava, né? E não cria um resultado. E eu vou te dizer, comenta aqui se você já tentou alguma vez e não conseguiu manter o resultado. Comenta só para a gente entender o que está acontecendo e vamos continuar fazendo a nossa informação, ou seja, compartilhando essas informações. Porque os erros, em realidade, os erros, você precisa corrigir o que está desregulado. Não é deixar o corpo assim e seguir um processo sem saber onde está o erro. Corrigir, ó, alguém falou aqui, sanfona. Isso é muito comum. Pessoas têm um efeito sanfona porque estão repetindo os mesmos erros e não sabem identificar o que acontece com o corpo. Esse é um ponto importante.
Pois é, mas olha, por exemplo, ontem mesmo teve uma amiga nossa que ela teve um problema, foi para emergência, etc. Ela também mandou o hemograma dela. E aparentemente estava normal. Só que quando você ia somando as coisas, ela estava com anemia. E não tinha lá plaquetas baixas, etc. Mas quando você vai somando as coisas, ela estava com anemia. Como é que são essas coisas erradas, etc., essas coisas que não são tão óbvias, doutor Ricardo? O primeiro que fica, que é até um assunto que está sendo muito estudado nos últimos anos, né? O eixo intestino-cérebro. Ou seja, se o intestino está desregulado e não está funcionando bem, o corpo não consegue eliminar o que precisa ser eliminado. E é um dos órgãos ou sistemas que ajudam na desintoxicação. O que quer dizer isso? Em eliminar substâncias tóxicas que nos fazem adoecer, que fazem com que o corpo funcione de forma errada. Você pode comer até melhor, mas se o seu intestino não acompanha, a inflamação vai continuar. Esse é um ponto que nós já falamos nas lives anteriores sobre o que acontece com a inflamação, né? Interessante. Inclusive, esse mês nós vamos falar desses processos de limpeza do corpo. Tá? Nos aguardem nas próximas segundas-feiras. Mas então, começa no intestino. Os romanos falavam, né? Você está enfesado, você É, está em fezes. Como é que está em fezes? essa é uma palavra que porque é uma maneira de dizer que a pessoa está com um problema e que precisa ser resolvido de alguma maneira. Intestino é hoje o. Tem muita gente que fala, eu tenho alguns especialistas que falam que é a nossa primeira a fronteira com o mundo exterior, que não é a pele, que é o intestino. Porque é o contato que a gente tem com os alimentos e, na verdade, tem muitos alimentos e tem muitas práticas alimentares que podem estar atrapalhando processos metabólicos, processos que o corpo precisa fazer de limpeza, de produção de substâncias importantes, proteínas que vão cuidar de processos em geral para a manutenção da saúde. E se o intestino não estiver de forma saudável, você vai ter problemas, né? Então, tem outro problema, outro erro comum, e esse é um dos 5 pilares, né? São 2 dos 5 pilares que a gente sempre fala, né? E eu vou repetir aqui, que é a ingestão de água, 5 pilares da saúde: ingestão de água, alimentação saudável, adequada para você, que aí entra a questão da saúde do intestino, controle de estresse, sono e atividade física. E um dos grandes erros que a pessoa comete, ela se preocupa muito com a comida, mas esquece do sono e não controla o estresse. Porque todos nós temos estresse. Hoje o estresse, já falamos anteriormente, se você não participou de uma das nossas lives aqui, recomendo que volte no tempo e procure ou no YouTube ou nos mande uma mensagem que vamos te dar esse link. Então, o sono ruim unido com o estresse é um dos erros que a América. E vou falar de uma coisa que eu assisti essa semana. Teve um médico que estava falando de um paciente que atendeu e que os exames de sangue estava tudo beleza, tudo normal, tudo bonitinho, e a pessoa tinha infartado e infelizmente veio a óbito. Agora, o que ele tinha? Um marcador muito elevado que geralmente, como você falou do hemograma, né? Muitas vezes não se pede esse marcador, que é a homocisteína. A homocisteína estava em 59. E o estresse desse empresário, que era um empresário, era altíssimo. Um empresário que tinha muito estresse no ramo dele, e a homocisteína. Então, todo o restante estava
bonitinho, tudo bem, tudo na norma ou na boa saúde, mas a homocisteína e o estresse foi o que levou a pessoa a infartar. Então, às vezes, a pessoa está em um ritmo de trabalho, de estudo. Conheço algumas pessoas que estão assim e que eu estou ajudando, né? Que estão levando um estresse muito crônico. E quando o estresse aumenta um hormônio, o cortisol, já falamos também disso, e demora 7 horas para regularizar, para baixar o cortisol. Então, imagine esses picos de estresse. Então, é um dos Não, erros. acalmada aqui na nossa. Se a sua homocisteína estiver alta, não significa que você vai ter ataque cardíaco, tá? É por isso que a gente olha vários parâmetros. E o cortisol, ele sempre é alto de manhã. Sim. Quando você faz exame de cortisol, o laboratório normalmente só aceita se você tirar sangue até às 9 da manhã. Só que aí você pode aproveitar esse cortisol alto. Como? Fazendo atividade física de manhã. Tá? Algumas pessoas funcionam bem fazendo atividade física à noite. A maioria funciona bem fazendo atividade física de manhã. Então veja como é que você vai se adaptar a isso. Sendo que eu sempre repito, não use isso como desculpa. Tá? Eu tive uma paciente que ela não conseguia fazer atividade física de manhã. Depois eu descobri por quê. Porque ela não dormia bem. Então ela podia colocar o relógio para esperar 5 horas, 6 horas, 7 horas. Se ela colocasse 8 horas da manhã também, ela não levantava. Aí depois que a gente fez higiene de sono, uma série de procedimentos, passo a passo, inclusive nós temos 2 lives sobre isso, sobre sono. Aí ela começou a ajustou a alimentação dela, tá? Que ela comia umas coisas que não tinha nada a ver à noite. E aí ela começou a dormir bem e ela começou a acordar cedo. E eu disse, poxa, como é que rende a minha atividade física de manhã? Mas se você estiver comendo ruim, dormindo mal, etc., faça à noite mesmo. É melhor do que não fazer. Inclusive, daqui a pouco eu vou correr, que sábado é exame de faixa no Aikido, e eu vou ter uma aula extra. Ganhei uma aula extra, vou aproveitar daqui a alguns minutos. E para mim, gente, por isso que tem aquele ditado do filósofo, né? Conhece-se a ti mesmo. Sono é uma das coisas que mais influencia na minha produtividade e no meu ganho de massa muscular. Tá? Por exemplo, bloqueios, doutor Ricardo. Então a gente já falou de sono, já falou do intestino, tá? Já falou de alguns hormônios. O que ainda fica perigoso se a pessoa não cuidar, não ajustar? América, ainda falando do sono, eu escutei uma vez e é algo que precisa ser reforçado, por isso que eu quero fazer esse parêntese. Antes de fazer qualquer intervenção de mudança de dieta, atividade física, é bom, muito bom ajustar o sono, a qualidade do sono. Isso a gente pode até falar em outro momento. O terceiro erro que é comum fazer as estratégias chamadas genéricas, por assim dizer a palavra. E eu vou falar até de mim mesmo. Há anos atrás, 13 anos atrás, eu tinha chegado a um peso que não tinha chegado. Ou seja, cheguei a 78 quilos, meu peso, segundo minha altura e idade, é 70, 72, mas 78 quilos com barriga saliente, e comecei a fazer uma estratégia genérica, mas não estava funcionando. E aí foi que eu me dediquei a estudar um pouco sobre nutrição, sobre estratégias personalizadas, porque muita gente acha que fazer uma estratégia genérica vai servir. O que serve para a América pode não servir para mim, e o que serve para mim pode não servir para a América, e assim como outras pessoas. Então, às vezes isso aí é um grave erro. Copiar dietas, copiar protocolos, precisa ter uma direção, precisa ter um ajuste de rotinas, um ajuste de situações.
Hoje mesmo vou comentar, conversei com uma das clientes que eu tenho e pequenos ajustes já fizeram ela entender o que precisava fazer e ela já voltou no ritmo, né, no trilho. Porque cada pessoa responde de uma maneira e tem sinais. O corpo precisa ser observar o que acontece com o corpo e é uma coisa que eu sempre falo